Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e hoje nós vamos falar de 3 top ações que o mercado considera, mas eu vou te explicar o porquê eu não invisto em Magazine Luiza, Petrobras e Ambev. E muitas pessoas devem estar se perguntando: André, você tá maluco? Essas 3 empresas são muito famosas. É verdade, mas neste vídeo eu vou te explicar os meus motivos pessoais para não investir nessas empresas, sendo que eu já fui investidor, sim, de Magazine Luiza e Petrobras nos últimos anos, mas resolvi vender toda a minha posição e neste vídeo eu vou te explicar o motivo do porquê eu fiz isso, tá certo? Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aqui em cima no canal Mestre da Riqueza. Se você gosta de receber conteúdos de educação financeira, fundos imobiliários, ações, enfim, renda fixa também, já vem aqui, corre, se inscreve e ativa no sininho as notificações para você não perder nada do meu canal. Mas vamos lá, vamos explicar o porquê que eu tô fora das ações da Ambev, da Petrobras e também de Magazine Luiza. Bom, hoje eu invisto 20% da minha carteira em ações aqui no Brasil. Eu invisto ainda outros 30% em ações no exterior, entre ações, REITs e ETFs, lá nos Estados Unidos. Também invisto 25% em fundos imobiliários, 20% está em renda fixa, inclusive minha reserva de emergência aqui no Brasil, e também tenho aí 5% em outros ativos. Mas fato é que eu não invisto mais em Magazine Luiza, nem em Petrobras e nem em Ambev, que aliás eu nunca investi em Ambev e eu vou te explicar os motivos. Porque muitas pessoas vão perguntar: poxa, mas são 3 boas empresas, né? Estão aí na boca do povo, todo mundo conhece, por que o André não investe? E aí eu vou te explicar os meus motivos pessoais. Isso pode mudar no futuro, desde que essas empresas elas melhorem alguns fundamentos, entre outras restrições que me fazem não investir nessas empresas. Bom, vamos começar então pela Magazine Luiza, que nos últimos anos ficou muito famosa. Tinha gente até que fazia comparativos. Ao invés de comprar um iPhone, se você tivesse investido em ações da Magazine Luiza, você estaria super mega milionário. Mas as ações subiram muito e depois caíram, desabaram. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico dos últimos 10 anos, o que aconteceu com o Magazine Luiza. Então olha aqui, a gente percebe que após 2016 as ações pegaram um foguete e subiram com tudo. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 9.595. Mas se você tivesse investido em 2016 e vendido suas ações ali por volta de 2020, quando ela bateu o topo histórico em R$ 27,40, você realmente teria ganhado muito dinheiro e, enfim, seria o cara mais sortudo do planeta, porque você comprou na baixa e vendeu na super alta. Mas olha lá, em 2020 nós tivemos o quê? Todo mundo ficou preso em casa, nós estávamos num momento de pandemia, tá certo? E aí o que aconteceu? O governo aqui no Brasil injetou muito auxílio emergencial, as pessoas não podiam ir ao shopping, as pessoas não podiam ir ao mercado praticamente, né? Tinha várias restrições nas ruas para a gente poder sair. E aí o que acontece? Empresas que trabalham com e-commerce, estilo Magazine Luiza, se deram muito bem, porque as pessoas, ao não poder sair para as ruas para comprar, elas acabavam comprando em sites como o da Magazine Luiza. E aí não teve jeito, né? O mercado precificou que a Magazine Luiza ia ganhar muito dinheiro com isso e as ações subiram muito, subiram até além da conta. E quando o mercado ele entendeu que essa alta não faria jus aos resultados que a Magazine Luiza vinha entregando recentemente, olha o que aconteceu. A partir ali de 2020, 2021, a empresa desabou, saiu ali de R$ 27,40, né, para algo em torno de R$ 2, R$ 3. Desabou realmente aqui a cotação de Magazine Luiza. Agora, tá na moda, vários analistas, vários influenciadores falam: eu não invisto em varejo, eu tô fora de varejo. Só que muitas pessoas confundem e nem sabem exatamente o que é varejo. Varejo é um segmento muito amplo, que envolve diversas empresas de segmentos variados. Vamos entender o conceito de varejo. Segundo o Wikipédia, varejo ou retalho é a venda de produtos ou a comercialização de serviços em pequenas quantidades, ao contrário do que acontece na venda por atacado. O varejo é a venda direta ao comprador final, consumidor do produto ou serviço, sem intermediários. Bom, então no setor de varejo, nós temos diversos tipos de segmentos. Nós temos o setor farmacêutico, nós temos o varejo vestuário, nós temos o segmento de joias, nós temos o segmento de e-commerce, que é mais ligado à linha branca, de geladeiras, fogões, eletrodomésticos. Nós temos os supermercados.
Tudo isso é varejo. Então a gente precisa entender que nem tudo de varejo é ruim, tá certo? Por exemplo, nós temos a Raia Drogasil, que é uma empresa no segmento de farmácias, que vem crescendo a cada dia. Ela vem ocupando cada vez mais estados no Brasil, ela tem marcas próprias e ela consegue todo ano apresentar lucros atrás de lucros. Nós temos também a Lojas Renner, que é uma loja de vestuário, Lojas Arezzo, né, a marca Arezzo, que também é de vestuário. E elas conseguem trabalhar com uma margem de lucro maior justamente porque elas têm uma marca própria. Então elas conseguem definir, ó, minha camiseta tem minha marca, ela vale tanto. Né? Enfim, consigo trabalhar com uma margem de lucro maior porque é uma marca específica da Renner ou das lojas Arezzo. Nós temos também até a Vivara, que trabalha com joias, que é um segmento no mercado de alto luxo, que dificilmente esse mercado super top alto luxo passa por algum tipo de crise. E é uma empresa também que apresenta bons fundamentos na Bolsa de Valores e são empresas boas para você ser sócio na Bolsa de Valores, com lucros, com boa margem de lucro, enfim, são empresas consistentes. Agora, tirando a Raia Drogasil, que tem uma margem mais apertada por ser de medicamentos, né, mas trabalha num setor perene. A Raia Drogasil trabalha num setor de remédios, e remédio é um setor que todo mundo precisa. Além do que o ser humano vem vivendo cada vez mais, né, a estimativa de vida das pessoas vem aumentando, e a Raia Drogasil tende a se beneficiar com isso. Mas nós temos também o segmento de varejo do e-commerce, que trabalha muito com produtos como micro-ondas, geladeiras, celulares, eletroeletrônicos, e aí a gente pode listar o quê? Lojas Americanas, nós podemos citar Casas Bahia e Magazine Luiza, que vem enfrentando grandes problemas aí na Bolsa de Valores e também até mesmo quanto a obter lucros dentro aí do seu balanço. E o porquê que os problemas aumentam com essas empresas? E o porquê que muitas pessoas falam, eu não invisto em varejo, mas aí na verdade estão se referindo a Magazine Luiza, Americanas, ou até mesmo Casas Bahia, enfim, porque essas empresas elas vendem os mesmos produtos, tá? Então a Magazine Luiza vende uma geladeira que a Casas Bahia também vende, que a Lojas Americanas também vende. E aí o que acontece? Por que eu vou decidir se eu vou comprar ou na Magazine Luiza ou na Casas Bahia? Geralmente é o preço que faz a diferença. Então muitas vezes essas empresas elas têm que trabalhar com margem de lucro muito apertada, ou seja, muitas vezes a geladeira custa R$3.000 e a Magazine Luiza ou Casas Bahia vão lucrar R$10, R$15. Então elas precisam vender muito produto para obter lucro, porque realmente a concorrência entre elas já era muito grande, mas piorou, porque nós tivemos entradas de players internacionais no Brasil, né, de alguns anos para cá, como o Mercado Livre, como a Amazon, como a Shopee, o AliExpress, que são empresas que vêm com produtos diferenciados e cada vez mais o frete fica mais fácil, mais rápido para essas empresas. E as empresas locais aqui estão sofrendo muito com a concorrência internacional. Então o que já era ruim para a Magazine Luiza piorou com a entrada desses players internacionais. E não tem jeito, meu amigo, virou uma briga de faca, uma coisa feia, tá certo? Porque cada um traz um preço menor ali, a outra empresa tem que baixar o preço, aí não obtém lucro e o resultado fica ruim. Além do que, nós estamos passando por uma época de juros altos no Brasil. Hoje estamos em 12,75%, mas já foi 13,75%. E isso deixa as dívidas das empresas mais caras, porque muitas vezes essas empresas pegam dívidas atreladas ao CDI ou enfim Selic, né, taxa de juros aqui no Brasil, e não tem jeito, meu amigo. Empréstimo caro, dívida cara onera o lucro, né? E, enfim, muitas vezes tornando até prejuízo, que é o que vem acontecendo com Casas Bahia, Magazine Luiza aí nos últimos balanços. Então, nós temos aí somado a concorrência de muitos players, nós temos os juros altos aqui no Brasil, tudo isso vem punindo demais empresas como Magazine Luiza, Casas Bahia, que vem desabando aí na Bolsa de Valores. E eu não vejo mais o cenário de juros aqui no Brasil chegar a 2%, como chegamos ali em 2020, 2021, que a Magazine Luiza se beneficiou muito. Porque além da injeção do auxílio emergencial, das pessoas presas em casa, a taxa de juros estava super baixa. E para a Magazine Luiza isso foi um cenário maravilhoso, até porque as dívidas dela mesma, da Magazine Luiza, também ficaram mais baratas, digamos assim. Só que os juros dispararam para conter a inflação. Então tudo isso me fez levar a crer que a Magazine Luiza ia passar por muitas dificuldades e realmente eu decidi vender as minhas ações ali em meados de 2021 e não comprei mais e não pretendo comprar mais ações da Magazine Luiza. Mas eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre Magazine Luiza? Comenta aqui embaixo comigo. E já quero saber também, né, qual loja que você costuma comprar mais? Magazine Luiza, Casas Bahia, enfim, ou dos players internacionais, tá
tá certo? Uma pesquisa aqui do Mestre da Riqueza. E já aproveitando, senta o dedo no botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Se você sai daqui sem apertar o botão de curtir, me atrapalha muito. Infelizmente o algoritmo do YouTube, ele não é tão bonzinho e acaba prejudicando o nosso canal. E agora vamos falar da Ambev. Muita gente vai falar: André, você é maluco, o brasileiro ama cerveja, a Ambev é dona de quase todo o mercado aqui no Brasil. Tem a concorrência, claro, da Heineken, que é uma pedra no sapato da Ambev. Só que acontece, a Ambev já cresceu demais. Todo bar, todo barzinho, restaurante já tem produtos da Ambev. Então ela não tem muito para onde crescer. Mas o pior é que ela é uma empresa muito grande e que não paga ótimos dividendos. Então ela não consegue crescer e ao mesmo tempo também não remunera com muitos dividendos, o que me deixa fora de investir aí em Ambev. É uma empresa muito boa? Sem dúvidas, é uma das melhores empresas do país. Mas por não ter aí um bom crescimento nos últimos anos e também não remunerar os acionistas com bons dividendos, me faz não ter interesse em investir na Ambev. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico dos últimos 10 anos, o que aconteceu com as ações de Ambev. Então veja aqui, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$1.000,69. Ou seja, percebam, o gráfico aqui praticamente ele vem andando de lado nos últimos 10 anos. E se nós olharmos aqui os dividendos que a empresa pagou nos últimos anos, olha aqui, a média nos últimos 5 anos de 3,70%, sendo que atualmente pagou 5,82%. Ainda considera uma média para os últimos 5 anos muito baixa para uma empresa que não apresenta chance de crescimento. Então me faz ficar longe dessa empresa, né? Claro, sou adepto da minha cervejinha, gosto, adoro os produtos da Ambev, mas hoje estou de fora em ser acionista dessa empresa. Inclusive, trago outras empresas que tiveram um bom crescimento nos últimos anos e são tão grandes também quanto a Ambev. Nós temos aí o Banco Itaú e o Banco do Brasil que eu trouxe aqui para você. Vamos dar uma olhada aqui, inclusive o Banco do Brasil que paga muito mais dividendos aqui do que a Ambev. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Itaú. Olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$4.677. Ou seja, é uma empresa muito grande, mas que vem apresentando crescimento nos últimos anos e ainda pagando dividendos aí próximos à Ambev. Já chegou a pagar mais que a Ambev, mas apresenta bom crescimento. Vamos dar uma olhada aqui no Banco do Brasil. Olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$3.366. Só que o Banco do Brasil, ele hoje vem pagando na casa de 8% de dividendos, muito mais do que a Ambev também. Então, além de ter crescimento, é uma empresa que também entrega bons dividendos, apesar do seu tamanho enorme. E aliás, hoje tem essa briga, né? Produtos da Ambev ou da Heineken, quem é Heineken, quem é torcedor assumido. Comenta aqui embaixo comigo, qual que é a sua cerveja de preferência aqui no Brasil. E a terceira empresa que eu não invisto, que eu trago nesse vídeo, é a Petrobras, uma empresa que depois ali da era Dilma, do PT, veio arrumando a casa, realmente se tornou uma empresa fantástica. Em 2017, até meados ali de 2022, apresentou lucros consistentes, melhorou demais a administração e, consequentemente, pagou aí nos últimos 2 anos muito dividendo. Ficou super famosa porque pagou realmente muitos dividendos. E o porquê que ela pagou tanto em dividendos? Porque realmente nós passamos por uma gestão, um governo no caso, que priorizava, né, melhorar, otimizar a questão da Petrobras. Então realmente vendeu muitas refinarias, vendeu empresas que estavam atrapalhando mais do que ajudando dentro da Petrobras, e esse dinheiro veio para o caixa da empresa. A empresa, claro, teve que distribuir esse lucro aí para os seus acionistas e por isso que realmente a empresa pagou muitos dividendos. Agora, vai continuar pagando bons dividendos? Aí a gente já não sabe. O que acontece é que em 2022 nós tivemos eleições presidenciais, o governo do PT voltou ao poder, a gente sabe que o governo do PT, ele é mais populista, tá certo? E, a meu ver, ficaria muito mais certo ali o governo se intrometer no preço dos combustíveis. Então, eu como acionista, tá certo? Apesar de adorar a Petrobras é uma empresa muito fantástica, uma das melhores empresas que nós temos no Brasil, sem dúvidas, hoje, porque lá em 2015 passou uma situação muito difícil, mas com a chance aí do governo enfiar o dedo na empresa, enfim, manipular algumas questões ali dentro, eu vendi todas as minhas ações em 2022. Surfei altos dividendos, ganhei muito dinheiro, mas resolvi sair. E um bom investidor, ele tem que entender o momento também de abandonar o barco quando a empresa pode perder ou corre o risco de perder os seus fundamentos. E aí então eu troquei pela PetroRio e também dei muita sorte, fiz uma boa troca, a PetroRio se valorizou muito, tá certo? Mas, claro, eu saí por outras questões, pela
possível perda de fundamentos, tá certo? Gosto da empresa, acho uma ótima empresa, mas pela questão de estar muito ligada ao setor de combustíveis, que o Brasil depende demais por transporte, de caminhões, entre outros, e o governo podendo colocar o dedo mais a fundo ali, como já aconteceu em 2014, 2015, nós vamos ver aqui o gráfico, o que aconteceu nesses anos, eu preferi não arriscar. Vamos dar uma olhada aqui nos lucros e receitas dos últimos 10 anos de Petrobras, e olha o que aconteceu. Ali em 2014, 2015, 2016, foi a época do PT, a Petrobras ela passou muitas dificuldades, apresentou prejuízo, a sua dívida vinha aumentando cada vez mais e a empresa estava em maus lençóis. A partir do ano de 2017, a empresa fez toda uma reestruturação, melhorou realmente, a empresa voltou a apresentar lucros e também teve aí a questão de várias empresas embaixo ali do seu guarda-chuva que não davam lucro, não davam resultado, acabaram sendo vendidas para terceiros. Então eu na época de 2018, 2019, eu era acionista de Petrobras, ganhei muito dinheiro, participei de muitos dividendos também da Petrobras, mas em 2022 senti que era hora de eu sair da minha posição pelo fato de o governo do PT assumir novamente ali a questão da Petrobras. E aí você pode me perguntar, André, então você não investe mais em nenhuma estatal hoje? Sim, invisto em Banco do Brasil e Sanepar. Banco do Brasil, que é uma empresa ligada ao governo federal, e nós temos a Sanepar, que é ligada ao estado do Paraná. Então eu não tenho preconceito com a questão de ser estatal. A questão é, quando a empresa está no radar, né, do governo, está ali, o governo está de olho, precisa fazer alguma coisa para mexer dentro da empresa, como na Petrobras, segurar o preço do combustível, isso vai afetar o resultado da empresa, vai afetar também as ações na Bolsa de Valores, e aí eu preferi pular fora. Trouxe aqui alguns gráficos de comparativo entre a PetroRio e a Petrobras. Vamos dar uma olhada aqui na comparação de rentabilidade. Olha lá, nos últimos 10 anos, a Petrobras ela teve uma rentabilidade de 408% e a Prio teve 42.980%. Realmente foi absurdo. Se você tivesse investido R$1.000 em Petrobras, hoje você teria 5.084. E nos últimos 10 anos, se você tivesse investido R$1.000 em PetroRio, hoje você teria 430 mil, tá certo? Mas quero deixar claro aqui, Petrobras é uma excelente empresa, mas ela é muito grande, ela não tem tanto crescimento, por isso que ela pagou bons dividendos aí nos últimos anos, tá? Mas historicamente ela não é boa pagadora de dividendos, até porque andou enfrentando grandes problemas e entregando prejuízo. Já a PetroRio é uma empresa que ela acaba comprando novos poços, novos campos de exploração de petróleo e gás natural, e aí com isso ela consegue crescer, tá certo? Ela não paga dividendos, mas ela tem um crescimento muito interessante e vem acontecendo isso nos últimos anos. Vamos dar uma olhada agora na evolução da receita de PetroRio e Petrobras. Olha lá, a Petrobras teve uma evolução de receita de 72,44% nos últimos 10 anos, já a Prio teve aí 1.560% de evolução da sua receita, mostrando que é uma belíssima empresa de crescimento. Vamos dar uma olhada agora nos dividendos das duas empresas. Olha aqui, ó, a Petrobras, ela pagou nos últimos 5 anos uma média de 18,17%. Já o atual, 26,38%. Mas se nós olharmos o gráfico, a gente vai ver que em 2014 ela pagou bons dividendos, depois 2021 e 2022. Então, ela não é uma boa pagadora histórica de dividendos. Ela passou vários anos sem pagar dividendos e nos últimos anos pagou muito dividendo porque realmente foi aquilo que aconteceu. Várias empresas do grupo da Petrobras foram vendidas e aí a Petrobras acabou, enfim, entregando lucros aí para todos os acionistas. Isso não deve voltar a se repetir, muito menos no governo do PT. A política de dividendos deve mudar? Só Deus vai saber, só quem está ali na gestão vai saber realmente. Mas fato é que nós temos várias pessoas ali do PT falando que dividendos que a Petrobras vinha pagando é absurdo e que isso não deve acontecer, que a política deve ser em frear o aumento do combustível, tá certo? Não vou entrar em questões políticas aqui, mas fato é que para o acionista não ficou tão interessante ficar posicionado em Petrobras. A meu ver, a empresa vem performando bem, vem se valorizando, inclusive com essa alta do petróleo, mas eu preferi mudar ali minha posição para PetroRio por N fatores que eu já contei aqui para vocês. Vamos dar uma olhada aqui nos dividendos também da PetroRio para ser justos. E a gente vê que a empresa realmente não paga dividendo porque a PetroRio é uma empresa de crescimento total. Todo o lucro dela, ela vai reinvestir nela mesma para aumentar de tamanho e também a questão dos seus lucros vinha aumentando, como a gente viu aqui no percentual ali de aumento de receitas. Agora, dessas 3 empresas que eu trouxe, Magazine Luiza, Ambev e Petrobras, qual dessas empresas você prefere? Quais você investe?
comenta aqui comigo e também, se puder, já deixa um motivo aí. Eu gosto da empresa por isso e aquilo, eu gosto de Ambev porque eu gosto de tomar cerveja deles, tá certo? Comenta aqui embaixo comigo. E antes de finalizar o vídeo, eu vou te apresentar a minha comunidade, Eu Vivo de Dividendos, onde eu vou te ensinar. São mais de 150 aulas no Portal do Aluno, onde eu e a Carol Dias, vou deixar a fotinho, a gente passa aulas sobre fundos imobiliários, ativos no exterior, ações, tá certo? Você tem 7 dias para conhecer a comunidade. Se você não gostar, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Além do que, fora do Portal do Aluno, que tem todas as aulas para você aprender a investir com a nossa estratégia, você também vai ter acesso a uma rede social exclusiva, onde eu e minha equipe estamos ali conversando diariamente com as pessoas, com os alunos também trocam experiências, é muito interessante. Fora isso, se você assinar hoje, você ainda vai garantir aí pelos próximos 12 meses uma carteira recomendada de ações, uma carteira recomendada de fundos imobiliários, para você ficar tranquilão, saber o que você precisa comprar, qual o preço vai pagar, qual o preço tem que vender, enfim. E também tem acesso ao aplicativo Aquelu, o melhor aplicativo hoje de imposto de renda para declarar o imposto, para facilitar a sua vida. Ah, e já ia esquecendo, ainda tem mentoria em vídeo todos os meses. Assina hoje, vai ter 12 mentorias em vídeo comigo e com a turma, com os alunos, tá certo? Em vídeo, numa sala de vídeo, todo mês. Então são 12 meses, 12 encontros comigo e 12 encontros com a Carol Dias, que também faz as mentorias em vídeo com a turma. São 2 mentorias em vídeo aí por mês nos próximos 12 meses, tá certo? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado desse vídeo e vamos juntos aí. Até a próxima!